14, 13. O título é Vencendo as Crises. Quantos entenderam o título? Vencendo as Crises. Mateus 14, versículo 13. Que diz assim: Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali de um barco para o lugar deserto, à parte. Ao saberem disso, as multidões vieram das cidades, seguindo-os por terra. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu dela e curou os seus enfermos. E sabendo disso, só essa parte, e sabendo disso o quê, gente? Sabendo disso, que João Batista tinha morrido. Uma passagem antes trouxeram a notícia para Jesus: João morreu. A primeira coisa que Jesus faz é entrar no barco. Ele entra no barco e se retira. Ele não chama os discípulos, ele não chama ninguém. Ele se retira. E ele vai para um lugar a sós. Sabe, irmãos, uma das piores coisas que o homem pode fazer é colocar Jesus numa situação. Jesus, quando ele veio nessa terra, ele passou pelo ventre mariano, ele passou aqui, ele viveu como homens, enfrentou dores como cada um de nós. E ele se humanizou, ele se tornou de fato homem. Aliás, Jesus ele não simplesmente se tornou homem, porque o corpo dele, esse tabernáculo que ele veio aqui na terra, ele não se desfez dele. Ele ressuscitou nesse corpo e ele vai viver eternamente nesse corpo. Ele se esvaziou de sua glória e se fez homem. E aí você vai viver eternamente. Quanto tempo, apóstolo? 10 anos? Não. 1000 anos? Não. 10 bilhões de anos? Não. Uma eternidade você vai viver. Nós vamos ver na eternidade, vamos ver ele com a mão furada, as feridas. As nossas feridas foram curadas, mas ele vai viver traspassado pela eternidade. E você vai ver a mão dele machucada, os pés traspassados pela eternidade. Não só no corpo físico, não só naquele corpo, mas você vai ver as marcas. Quantos estão entendendo? E como que Jesus fez para poder ele vencer esse momento, essa notícia ruim, como homem? Ele se retirou. Ele se retirou para se refazer, porque ele sentiu o impacto, ele foi de fato afetado. E ele faz um discurso, você vê que muito sentimental. João, em outra passagem, que também João reproduz, ele já coloca mais sentimento ainda na palavra. Jesus disse: o que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Digo, porém, que vocês foram ver o profeta, não só um profeta, mas o maior de todos os profetas. Nunca nasceu ninguém, nunca existiu ninguém, nenhum profeta maior do que João Batista. E aí João continua dizendo, mesmo ele não tendo feito nenhum sinal e nenhuma maravilha, ele foi o maior de todos os profetas. Porque ele anunciou, o seu precursor era Jesus, ele anunciou aquele que viria. Agora imagina, João era precursor de Jesus, discípulo fiel. João, ele era primo de Jesus, tinha todo um sentimento, uma conexão. Imagina só, desde o ventre, eles já se comunicaram quando Maria entrou na casa de Isabel. E por que Jesus ele se retirou para vencer uma crise interna? Irmãos, porque ele entendeu que algumas crises não podem frustrar aqui os nossos propósitos. Mas também nós não podemos continuar no propósito enquanto as crises estão nos atormentando. Então ele se retirou para se refazer. Porque, meu irmão, entenda o seguinte, Jesus ele veio totalmente confiante no braço do Pai. Quando ele se esvaziou de toda a sua glória, ele veio totalmente confiante e submisso à vontade de Deus. Então entenda, ele não poderia mudar aquela história de João. Ele não poderia ir lá, porque o céu não tinha autorizado isso. Quem entende isso? Existem coisas, irmãos, na sua vida que Jesus não vai fazer. Existem milagres na sua vida que Jesus não vai fazer. O céu não autorizou isso. E você vai ter que saber lidar com isso.
Existem respostas de orações que nós queremos ter, que nós não vamos ter. Que não é a vontade, não está no centro da vontade soberana de Deus. Quando o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 12, versículo 2, que nós devemos renovar a nossa mente, segundo o Evangelho, para experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que é transformar a mente para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Que nem sempre, irmãos, nós vamos viver aquilo que nós queremos. Mas quando temos a mente transformada, nós nos refazemos e entendemos que os propósitos de Deus são maiores do que os nossos. Imagina só, Jesus ressuscitou Lázaro. E agora, diante do seu primo, ele se retirou. Existem pessoas, irmãos, que elas querem ocultar as crises. Existem pessoas que querem abafar as crises. Porque o que se foi criado no meio da igreja é que um cristão, ele não passa luta, e se ele passa luta, ele tem que estar de cabeça em pé. E que se ele estiver de cabeça em pé, ele é crente de verdade. Se ele baixar a cabeça, ele não é tão crente assim. E aí Jesus, ele veio nessa terra, sendo Deus, se humanizou para mostrar que nós enfrentamos lutas, e luta se enfrenta como luta. Não se enfrenta luta como se não tivesse. Essa questão de dar glória enquanto aquelas músicas, né? Eu vou dando glória, é muito lindo filosoficamente, eu sei. Temos que glorificar o Senhor, temos que guardar os nossos lábios. Mas, irmãos, somos afetados, sentimos humanamente e Deus nos compreende. Qual é a mãe que, após ter perdido um filho, vai agradecer a Deus e dar glória a Deus? Você entende isso? Em momento nenhum, Jesus disse que Ele iria nos livrar das aflições dessa terra. Em momento nenhum, Jesus disse que iria nos dar escape de todas as situações malignas nessa terra. Aliás, Ele disse que Ele estaria conosco em todas as situações. Mas Ele não disse que ia nos livrar. Irmãos, eu e a apóstola perdemos um bebê. Logo depois veio a Ruth, a bênção. Mas a gente queria perder? Não. Nós passamos muitas dificuldades juntos. Queríamos passar essas dificuldades? Claro que não. Eu perdi meu pai com 17 anos. Eu queria ter perdido meu pai? Claro que não. Existem coisas que nós não vamos conseguir mudar. Você está entendendo? Mas quando nossa vida está no centro da vontade de Deus, as coisas que nós não conseguimos mudar, nos muda. Eu vou repetir. Quando estamos no centro da vontade de Deus, as coisas que nós não conseguimos mudar, elas nos mudam. Elas nos tornam mais obedientes, maduros, mais sensatos. Ela arranca de nós a nossa vaidade religiosa, orgulho, e nos torna pessoas melhores, e nos depura para aquelas pessoas que ainda vão permanecer do nosso lado. Quantos estão entendendo isso? Jesus poderia, irmão, ter de fato ressuscitado João Batista. Aliás, enquanto as pessoas elas tentam ocultar, não, como é que você está, irmão? Eu vi um vídeo uma vez de uma senhora cantando e glorificando e pregando no enterro do filho dela. Eu achei até bonito ela querer mostrar força para as pessoas. Mas na verdade, irmãos, entenda, no tempo de luto, nós temos que ter luto. Porque se você não chorar no tempo de chorar, no tempo de rir, você vai estar chorando. A Bíblia diz que tem tempo para chorar e tempo de se alegrar, tem tempo de abraçar e de se afastar de se abraçar, tem tempo de nascer e tempo de morrer. Então, irmãos, não adianta eu querer passar uma aparência de forte, sabe? Não adianta, irmãos. As pessoas, elas fazem do velório um culto de oportunidade. Fui no enterro da minha tia, e um parente meu, ele fez o culto de oportunidade. O apóstolo Davi está aqui, vai dar uma palavra, o fulano também está aqui, o pastor está aqui. Um culto de oportunidade no enterro. Irmão, enterro não é lugar de dar oportunidade para nada. Enterro é lugar de chorar. É de lamentar. É de botar para fora tudo ali, porque quando tu for para casa, tu não levar isso dentro de você. Não tem que se mostrar forte para ninguém. Jesus, irmãos, quando ele veio nessa terra, ele fez questão de ser chamado de filho do homem. Ele me chama de filho do homem.
Eu acho que está pensando, olha, eu sou filho de Deus, é eternidade, mas ainda assim me chama de filho do homem. Eu quero me sentir humano. Você pode? Ele fez de tudo para passar uma simplicidade humana para as pessoas, enquanto humanos querem passar uma imagem de deuses, de superstars, que não passam por luta e passam bem, tem pouca fé. Morreu uma pessoa de coronavírus lá, um pastor, a pessoa falou, morreu porque não tem fé. As pessoas não entendem isso, irmão. Não entendem que morre quem Deus quer, ainda mais quem é dele. Deus recolhe quem Ele quer. E quando nós passamos luta, dificuldade, não é vergonha dizer, cara, eu estou mal, ora por mim. Ou não estou legal, ora por mim, pastor, eu não estou bem. Ora por mim, eu estou sentindo a perda dessa pessoa. Como é que você está? Não, eu estou bem, irmão. Com Deus está tudo bem, eu sei que com Deus está tudo bem. Só, irmãos, o bálsamo de cura, ele tem que entrar na ferida no tempo certo. Não é feio ser humano. Não é feio ser gente. Ensinaram isso para você? Isso está errado. Aí aquela mulher cantou, pregou, não desista. Muito bem, pregou no enterro do filho. E aí quando chega em casa, começa a sentir o coração. Dor de cabeça, pressão alta. Despejar em cima dos filhos que ficaram vivos a perda do outro, porque não chorou no tempo que era para chorar. Olha para o teu irmão e diga assim, você é humano. Diga assim, você é humano. Jesus entendeu o seguinte, olha, João Batista ganhou muitas almas muitas almas vieram até ele com ele em vida. E até o deserto atrás dele. Lázaro não era ninguém antes de morrer e ressuscitar. Depois que Lázaro ressuscitou, muitas pessoas vinham até Lázaro. E o escritor, João, ele deixa bem claro quando ele diz assim, as pessoas não vinham para ver Jesus, mas vinham para ver Lázaro. Sabe, irmãos, Deus tem um propósito diferente para cada um de nós. Uns vão afetar a vida de cada um com a sua experiência. Sabe, respeita a tua história. Respeita a sua história. Busque cura. Busque de libertação. Veja as suas limitações. Fala com Deus. Fala, Deus, eu preciso. Sabe, vem de um ministério ou vem de uma outra igreja, está arrebentado, está cheio de dor, está cheio de coisa. Não, pastor, eu chego para trabalhar mesmo, para fazer. Eu sei, irmão, respeita a sua história. Você está mal, você está ferido, você está chateado. Senta um pouquinho aí no banco. Fica quietinho na sua. Recebe uma cura. Recebe, seja ministrado. Sabe, é o teu barco. Se retira num canto, no momento, fica quietinho no momento ali, ó, recebendo uma cura, sabendo lidar com as suas crises. Sabe por quê, meu irmão? Às vezes você lidar com crise perto de pessoas que não te entendem, elas te interpretam mal. Por isso que eu acho lindo o discipulado. Por isso que eu acho lindo a célula. Você chegar para o teu líder, para a tua líder e falar assim, cara, eu estou passando um problema lá no meu casamento, estou passando um problema na minha família lá, e a pessoa orar por você, e a pessoa não te julgar, entender que na vida do ser humano existem essas coisas. Mas ao contrário, sabe, o que está acontecendo hoje em dia, as pessoas vivem um espetáculo, elas sobem aqui para pregar com uma aparência de que está tudo bem. Elas ajeitam aqui, e elas pregam, e elas dizem... Elas passam a impressão de que, irmãos, elas são impenetráveis e que nada dá de errado com elas. Mas quando tu chega na casa delas e vai fazer uma visita na casa delas, é um lar todo desestruturado. É uma mulher sofrida, é um filho que não ganha um abraço, é uma família que você olha, meu Deus, até misericórdia. É ou não é? Porque vive uma aparência. Olha para o teu irmão e diga assim, não viva de aparência. Tem bálsamo para você. Tem bálsamo, irmão. Abra só em Salmo 103. Salmo. Quem achou, diga amém. Salmo 103 diz assim:
Bendiga minha alma o Senhor e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiga minha alma, Senhor, e não se esqueça nem de um só dos seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as suas iniquidades, quem cura todas as suas enfermidades. Quem da cova redime a sua vida e coroa você de graça e misericórdia. Ele é quem enche de bem suas vidas, de modo que a sua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é compassivo e bondoso, tardio irá-se e rico em bondade. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois quando os céus se elevam acima da terra, assim é a grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai que se compadece dos filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao ser humano, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce. Porque assim como um pai que se compadece como um filho que ama, Deus se compadece de nós, porque Ele sabe, Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Deus conhece o teu limite. Ele jamais vai extrapolar o seu limite. Ele vai te cercar de todos os lados de bondade. O salmista diz, Ele te cerca de bondade. E Ele não te trata segundo você merece. Esse é o Deus da graça. Irmãos, antigamente uma pessoa chegava com, olha, síndrome do pânico existe há quanto tempo? Desde que a terra é terra. Só que nós só diagnosticamos ou damos um prognóstico quando é conhecido. É simples assim. É o que é falado, o que é globalizado. Sempre existiu síndrome do pânico, sempre existiu depressão, sempre existiu isso. É um assunto de hoje, mas sempre existiu. E como é que se lidava com isso? Era um demônio? Era uma perturbação? Era alguma coisa? Pode ser que um demônio se aproprie mesmo de um problema, de uma depressão, e torne mais grave ainda? Pode. Não, né? Pode. Mas nem tudo é isso. É uma disfunção clínica, uma disfunção hormonal, é um metabolismo, não é isso? O Outubro Rosa. Quantas mulheres hoje em dia estão tendo a vida conservada porque se coloca diante do espelho e apalpa os seios e descobre um caroço e o diagnóstico antecipado está salvando vidas? Então, por que você, quando tu percebe uma depressão, ou percebe um estado de ânimo muito abatido, ou quando você percebe que você está nostálgico demais, já não procura o seu líder, já procura um direcionamento, o pastor orar por você, te dá um direcionamento, mas também te dá um direcionamento para um psicólogo, e você começar a fazer um tratamento. Mas falar que está assim, para se sentir endemoniado, apóstolo, se eu falar isso, vão dizer que eu estou endemoniado. Irmãos, o endemoniado é quem falar que você é endemoniado. Quantas coisas pode se resolver? Mas a igreja, ela está doente. A igreja, quando eu falo, é a nossa igreja. É a igreja de Jesus Cristo. E quando você vai descobrir, o pastor já se suicidou. Pastor já se suicidou. Coisas terríveis. Quando a Bíblia diz que Jesus estaria conosco o tempo todo. Mas ele disse, no mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo. Eu estou com vocês. Eu estou com vocês, mas vocês vão ter aflições. Eu vou ajudar vocês a vencerem. Mas não é para o crente, não é para o crente. É para o ímpio, é para uma pessoa de outra religião. Qualquer pessoa no mundo vai ter aflição. Mas olha, o nível de vida que você vai ter aqui nessa terra vai dizer aonde você vai morar. Se você não reconhecer suas fragilidades agora, se você não começar a buscar um tratamento agora, se você não buscar em jejum e oração, se você não buscar um discipulado, se você não botar para fora para o seu líder e chegar e conversar com ele, botar suas dificuldades, as suas carências, os seus problemas no teu casamento, se você não buscar um tratamento agora, pode ser tarde. Se eu falar para o pastor que a gente está tendo briga dentro de casa, a gente nunca vai nem uma oportunidade lá na igreja, nem líder a gente vai poder ser. O que tu prefere, ter um casamento bom ou ser líder? As pessoas querem construir, irmãos, uma estrutura começando pelo teto.
E quem disse que você não vai poder ser um líder ou ser qualquer outra coisa aqui? Irmãos, só tem bálsamo para curar quem tem bálsamo sobre ele. Entenda isso. Deus, Ele quer sim que você seja humano e vença as suas crises, porque amanhã você vai ter bálsamo para dar para aquelas pessoas que estão passando pelo que você passou. Você vai olhar para a casa daquela pessoa e vai dizer: amado, amada, eu estava com isso também, eu estava com esse problema também. Eu também passei por isso no meu casamento. Foi um desgaste muito grande. Mas olha, com discipulado e insistência, eu venci. Jesus me deu força. Mas as pessoas, não, olha, já levamos um problema essa semana. Se for levar de novo, o que esse pessoal dessa igreja vão pensar? Vão pensar que vocês são crentes. Vão pensar que vocês são gente. E não interessa quantos problemas você trouxer, não vai mudar que você é humano. O que nós queremos olhar é o seu progresso, não a sua estagnação. Porque se nós estamos orando, se nós estamos jejuando, orando por você, se estamos estudando, dando palavra para você, é porque nós acreditamos no seu progresso. Acreditamos que você vai avançar. Irmãos, acabou o tempo da igreja ficar se ocultando, só para mostrar uma aparência. Nós temos que entrar no cerne da situação e começar a resolver nosso casamento, resolver nossa família, resolver nossa finança, chorar quando tem que chorar, para no tempo de alegrar, ter sorriso verdadeiro. Não é se alegrar no tempo da tristeza, meter uma cara, um sorriso amarelo, um sorriso de canjica, para dizer que está tudo bem, isso como que não está. Você não convence ninguém. Não convence. É um sorriso forçado. Então é melhor chorar quando tem que chorar. Porque no tempo que a alegria, ela vai ser super abundante. Quanto está entendendo isso? Quem pode dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus? Se Jesus entrou no barco para se resolver, e eu te falar um negócio, muitas das vezes Jesus foi para o monte chorar sozinho. A Bíblia diz que ele subia muito com os discípulos, mas você vai ver várias passagens que ele diz, Jesus foi sozinho. Por que ele foi sozinho? Irmão, ele foi chorar, ele foi falar com o pai. Ele foi falar: pai, está difícil, o negócio está estreito aqui. Daí do céu a visão é muito panorâmica, é muito bonita, mas aqui o negócio está estreito. Sabe? Irmão, Jesus ele fez homem, ele poderia simplesmente ter vindo 3 dias só e ter morrido e feito propiciação por mim e por você, e Deus aceitaria a propiciação do pecado, e ele nos perdoaria. Mas ele veio para sentir a nossa vida, para que nós pudéssemos olhar para Ele. Senão nós dizíamos para Ele: Senhor, o Senhor é Deus, o Senhor não sabe o que é dor, o Senhor não sabe o que é perder parente. Eu perdi sim. Eu perdi aí na terra um homem que eu chamei de pai, José. Eu sei que é sepultar um pai. Mas eu perdi muitos irmãos. Eu perdi meu primo, João Batista. Eu sei que é uma dor de perder um parente também. Então, sabe, Deus ele fica muito acima de nós, ao ponto de a gente querer Ele como Deus, mas ao mesmo tempo pensar: Ele é Deus, Ele não sabe o que eu estou passando. Ele sabe teoricamente, mas não na prática. Aí veio o filho dele e sentiu tudo que eu posso sentir e padeceu dores, para poder Ele dizer para nós assim: ó, olha para mim, entenda, eu te compreendo, não só por saber porque eu sou Deus, mas eu te compreendo por sentir o que você está sentindo humanamente também. Porque nós nunca queremos ouvir uma palavra de consolo, irmão, de uma pessoa que nunca sentiu o que a gente sentiu. Você vem de um enterro e aí você fala para uma pessoa que perdeu a mãe: meus sentimentos, mas a tua mãe está viva. Como é assim, meus pesos, meus sentimentos? Tu não sabe o que é perder uma mãe, tu não pode me oferecer o teu sentimento. Tu pode me oferecer um abraço, tu pode me oferecer uma oração, mas tu a mulher perdeu um filho, meus sentimentos. Mas tu tem 3 filhos, 3 estão vivos. Por que sentimento? Tu não me compreende. Agora, quando vem uma outra mulher de longe, não é assim mesmo, enterro? Aí vem de lá uma mãe que já perdeu um filho também. A outra que está enterrando o filho olha para aquela que perdeu e ela se abraça de chorar. E as duas choram junto ali, porque uma tem cura para dar para a outra, porque ela sabe o que é perder um filho, ela sabe o que o outro está sentindo. Então o abraço dela é honesto. Não é um abraço lisonjeiro. Eu não estou falando que quando você dá um cumprimento a uma pessoa, meus irmãos, que está se passando por um momento, você está usando de lisonja. A questão é que você não está sentindo o que a outra pessoa está sentindo. E quando nós estamos passando por uma dor muito grande, nós queremos procurar alguém que passou por aquilo. Só alguém que passou por aquilo pode nos confortar. Porque qualquer outra pessoa que queira nos confortar sem ter passado por que eu estou passando,
é muito vago, é muito panorâmico. Eu falo, olha, ele não está me entendendo, ele está tentando me entender. Eu até tendo o esforço dele, mas ele não está. E aí Jesus, ele vem padecendo todas as dores, como qualquer um de nós. É açoitado, ele morre e é crucificado, injustiçado. Você foi injustiçado? Quem foi mais injustiçado, você ou Jesus? Você perdeu? Quem perdeu mais? Você ou Jesus? Ele, porque ele é santo. Porque ele nunca pecou e morreu como se fosse maldito, não é assim? Então, agora ele ressuscitou e está aqui nessa noite. Quantos creem que ele está aqui nessa noite? Ele está aqui nessa noite, ele está olhando para dizer para você, você está achando que o teu problema, eu não te compreendo? Eu te compreendo como Deus, eu te compreendo porque eu sou onisciente, eu te compreendo porque eu sou onipotente, eu te compreendo porque eu tenho todo o poder, toda a onipresença, eu estava lá no dia que tu sofreu aquele dano, eu te compreendo empiricamente, praticamente, teoricamente, eu te compreendo totalmente. Isso nos traz conforto. Quantos querem ser confortados pelo Senhor agora, nessa noite? Amém, irmãos? E aí, ele está dizendo para você, tem uma criança correndo lá para baixo. Olha, eu estou aqui pregando, tem que também ser guarda de criança. Pelo amor de Deus, quando pega uma carreira dessa aí, irmão, ganha a rua, tu não acha mais. Tem príncipe lá, né? Amém, glória a Deus. Qualquer coisa, irmão, dá uma banda. Mas não deixa passar batido não, senão entrou no campo ali, já era. Eu vi o pastor Cláudio Duarte uma vez dizendo que a oportunidade, sabe o que é oportunidade? Oportunidade é um camarada baixinho, gordinho, só com a moitinha de cabelo ensaboado, que passa correndo perto de você, você tem que agarrar ele. E ensaboado. E essas crianças mais ou menos assim, tá? Eles são ensaboados. Abra comigo em Reis, capítulo 19. Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem, se amanhã, essa hora, eu não tiver feito com a sua vida o mesmo com que ele fez a cada um deles. Elias ficou com medo, levantou-se e, para salvar a sua vida, se foi e chegou a Betseba, que pertence a Judá. E ali ele deixou o seu servo. Ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando um dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro. Sentiu vontade de morrer e orou: basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que um anjo tocou nele e lhe disse: levanta-se e coma. Elias olhou e viu de perto da sua cabeça um pão assado sobre as pedras e a brasa e um jarro de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. O anjo do Senhor voltou e tocou nele e disse: levanta-se e coma, porque a viagem será longa. Então Elias se levantou, comeu e bebeu. E como a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até o Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna onde passou a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e disse: o que está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu, e eles estão querendo tirar minha vida. Então foi-lhe dito: saia daí e fique diante do Senhor no monte. E eis que o Senhor estava passando. E um grande e forte vento fendia os montes e quebrava as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento, nem no vento. Houve um terremoto. E depois houve um terremoto, mas o Senhor também não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio um som de um suave sussurro. Quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com o manto e, saindo, pôs-se na entrada da caverna. E eis que veio uma voz e lhe disse:
o que você está fazendo aí, Elias? Sabe, irmãos, imagina um homem que acabou de lutar contra 800 profetas de Baal. Ele ora temorosamente, não tem ninguém com ele, e cai fogo do céu. Então o povo de Israel vai contra o povo os profetas, e eles matam os profetas. Beleza, ele sai dali corajosamente, e uma mulher ameaça ele e diz: olha, eu vou matar ele. Eu juro por isso ou por aquilo, eu vou matar. E ele corre desesperadamente. O que me leva a entender, por que esse homem correu dessa mulher? Por que ele sentiu tanto medo se ele desafiou 850 profetas? Os profetas eram mais poderosos do que a mulher. Porque eram profetas dela. E ele temeu essa mulher. Existem temores que nós sentimos, irmão, são medos interiores que só você sabe o que é. Existem coisas na sua vida que precisam ser vencidas que só você sabe o que é. Não sei se Elias tinha medo de mulher, irmãos. A Bíblia não diz que ele era casado, não fala da genealogia dele, não sabe se ele tinha uma madrasta que maltratava ele, não sei. A questão é que ele tinha um pavor muito grande. Uma mulher ameaçou ele, irmãos, ele saiu igual um doido, fugindo com medo. E aí Deus foi guiando ele e guardando. Deus mandou ele sair? Deus mandou ele tomar aquele caminho? Não. Mas Deus compreendeu a estrutura dele. Deus em momento nenhum olhou para ele e disse: Elias, olha, você toma vergonha, rapaz, tu é um homem. A vitória que eu te dei. Antes desse episódio, veio um exército, um comandante, com 50 soldados, e disse: o rei está te chamando lá. Ele disse: se eu sou homem de Deus, que caia fogo em cima de vocês. Caiu fogo do céu e matou os 50 homens junto com o comandante. E veio um destacamento de mais 50 homens e disse: Elias, o Senhor está te chamando lá. O rei está chamando, ele disse que se eu sou homem de Deus, então que caia fogo do céu e queime vocês. Matou os 50 também. Os outros 50 vieram. E o comandante disse: homem de Deus, tem misericórdia de mim. Eu estou vindo aqui cumprir um ofício. E aí um anjo aparece e diz: vai com ele, segue esse homem. Como é que um homem que não tem medo de um destacamento, um pelotão de um exército, agora tem medo de uma mulher? E ele vai andando desesperadamente, ele para debaixo de um zimbro, vai andando no meio do deserto, abandona o discipulado. Sabe o que é isso? Ele abandonou os discípulos dele. A Bíblia deixa bem claro que ele falou para os discípulos: não me segue não, porque esse caminho que eu vou trilhar agora é um caminho de deserto. Quantos de nós pensamos em abandonar a célula? Quantos de nós já erramos e abandonamos? Os discípulos às vezes não nos entendem, que nós somos seres humanos. Ele abandonou a célula, abandonou tudo, o discípulo falou: fica aqui. E o discípulo vai para onde? Eu fico imaginando o discípulo dizendo: para onde que eu irei? Fica aqui que eu vou trilhar o meu caminho de solidão, eu estou mal. E foi. E aí o anjo acorda ele com toda a paciência. Quem vê o cuidado de Deus, irmãos? Se fosse eu e você, já teríamos julgado Elias já da seguinte forma: por mim tinha que passar fome, tinha que passar necessidade, tinha que não sei o que lá para parar de ser teimoso, para parar de ser arrogante, para parar. Olha Deus consolidando. Porque o que Deus quer, irmãos, é nos agregar como filho. Deus não quer um monte de escravinho, não. Elias estava no ofício de profeta, mas ele é filho. Deus, ele nos ama e ele é um pai que nos compadece como filho. O salmo que eu li está no Antigo Testamento, não era tempo de graça, não. Ele nos ama, ele quer que eu amado, eu me sentindo amado, possa trabalhar para ele. Que eu me sentindo amado, eu possa dar o meu melhor na obra. Que eu me sentindo amado, possa fazer as coisas com mais excelência. Qual é a mulher aqui, irmãos, que se sentindo amada não faz uma comida gostosa? Ela faz do tomate uma florzinha para enfeitar o prato. Ela faz um negócio, pode ter arroz, feijão e ovo, mas ela dá uma ajeitadinha, o prato fica bonitinho, e ela faz com carinho, né? Isso, e é legal. O arroz é gostoso, sai tudo gostoso. Agora, quando a pessoa está amarga, está mal, meu amado, numa boa, pode ter picanha, o negócio sai ruim. Sai tudo ruim. Porque está mal com a pessoa. Não é isso? É mais ou menos por aí. Agora, olha o que o anjo faz. Bota uma pedra. Quem já comeu pão na pedra? Pão assado na pedra. Olha o cuidado de Deus. E não tinha Coca-Cola, porque Deus estava cuidando da saúde dele. Botou a aguinha fresquinha no jarro. E aí, a paciência do anjo. Levanta e come. E quando ele levantou os olhos, do lado tinha uma pedra, tinha um pãozinho assado na pedra, e ele comeu aquele pãozinho. Imagina, irmãos, quem dera um dia Deus me acordasse de manhã com um pãozinho daquele. Ô, glória! Um pãozinho feito pela mão de Deus, né? E aí tá lá. E aí daqui a pouco ele dorme de novo. Olha que coisa boa. Deus permite a gente repetir. Olha para o teu irmão e diga assim: Deus permite repetir.
Não é pecado repetir. Que aí o anjo acorda ele de novo, tem outro pão, e diz, acorda de novo, come de novo. Ele comeu outro pão. E com aquele repeteco ele andou 40 dias. Quando você vai comer a segunda vez, a mulher fala o que para tu? Você está gordo desse jeito. Deixa os homens repetir, ainda mais nesse frio, irmão. Olha, tem ainda o... Qual é o nome? Pela mula? Como é que é o nome do negócio? Pela égua. Só troquei o nome, a égua e a mula. Eu nunca tinha ouvido falar esse nome de pela égua. É uma canjiquinha, irmão. Lembra da canjiquinha amarela? A galera não sabe o que é não, irmãos. Eu comi 5 vasilhas ali, a Betânia foi embora. E eu olhando para ela. E ela olhando para mim. E ela foi assim de ré. Igual o judeu no Muro das Lamentações. E com a pena de mim, que era vontade de ela deixar panelão ali, porque eu ia comer outro se ela ficasse. Vindo de encontro, irmão. Aquela canjiquinha tá uma delícia. Tem mais ali, não tem? Ó, corre, hein? Mas separa o meu, hein? Ah. Amém? Então, imagina só, o anjo foi lá e deu para ele levantou. Agora vou andar 40 dias. Vou andar 40 dias segundo o propósito de Deus. Ele subiu o monte e entrou para a caverna. Sabe, olha a paciência de Deus, irmão. Ele te dá um alimento para você cumprir o propósito para ele. E aí você entra para dentro da caverna. Dentro da caverna. E aí Deus vai lá na caverna, tipo, bate na porta. Elias, dá um pulinho aqui fora da caverna. E aí tem um terremoto. Mas Deus não está no terremoto. Aí daqui a pouco vem um vento. E Deus também não está no vento. Sabe, muitas das vezes, alguns problemas que nós atravessamos não tem nada a ver com Deus, somos nós que causamos. Causamos porque estamos caminhando segundo as nossas crises. E não segundo a vontade de Deus. Mas olha a paciência de Deus, né? E aí, daqui a pouco vem outra coisa. Deus também não tá. Daqui a pouco vem um vento suave. E aí Deus estava nesse vento suave. E aí Deus, com toda a paciência, diz, Elias, o que você veio fazer aqui? Eu quero só te fazer uma pergunta, o que você veio fazer aqui? E aí vem todo aquele diálogo, né, com Elias, né? Elias diz, Senhor, o senhor não sabe que mataram todos os seus profetas? Só sobrou eu, 7.000, mataram todo mundo. Deus disse, Elias, eu tenho 7.000 profetas que não se dobraram. Só, irmãos, que eu fico me perguntando, por que Deus não julgou Elias ali? Elias achando que só tinha ele de profeta, ainda tinha 7.000. Mas aí eu te faço uma pergunta, aonde que estava esses 7.000? Quando ele estava lá no Monte Carmelo lutando com 850 sozinho. Sabe, às vezes a gente tem medo de questionar algumas coisas a Deus, com medo de Deus nos fulminar. Mas Ele é um Pai e Ele respeita a nossa estrutura. Então se eu tenho um questionamento, eu tenho o direito de questionar. Porque Ele me deu um cérebro para isso. O que eu não posso é murmurar. Agora eu posso entrar no quarto e falar, Senhor, me responde, por favor, por que isso? Sabe, é muito lindo eu chegar e falar, Deus, eu estou sozinho aqui na marcha. Deus fala, não, eu tenho 10.000 que não se dobraram. Mas cadê eles? Cadê eles então? Por que eles não compareceram lá, Senhor? O senhor tem que não se dobrar? Eles não se dobraram porque eles não teve nem coragem de ir. Não se dobraram porque eles não tiveram nem ousadia de comparecerem no pé do monte. Aí não se dobra mesmo não, todo mundo escondido. Não é isso? Deus, Ele entende a nossa estrutura. Ele conhece. Ele diz, vai lá. Aí Deus já começa a dar algumas orientações a ele, tira ele da caverna aos poucos. Deus, Ele acessa a caverna para nos tirar da caverna. Ele vai lá e pergunta, o que você está fazendo aqui? Você vê um diálogo de cura com Deus e Elias ali. Deus com toda a paciência dizendo, olha, Jeremias capítulo 12, se você vê os questionamentos de Jeremias, ele ousa, os profetas, principalmente no Antigo Testamento, irmãos, eles tinham uma ideia de um Deus soberano e muito castigador. Eles não tinham a teologia que nós temos hoje. O entendimento que nós temos, eles não tinham o ensinamento de Jesus, que mostrou, de fato, como que é a essência de Deus. Eles só conheciam o juízo. Então eles tinham uma dificuldade muito grande de compreender o Pai amoroso, o Deus de amor. Embora eles falavam que Deus é amor, mas eles não entendiam o amor de Deus.
E aí, Jeremias ele começa a questionar, ele diz, olha, Senhor, por que os ímpios prosperam? Por que eles estão andando aí, fazem tudo de errado e nada acontece com eles? Por que eu estou passando por essa luta e eles estão bem? Eu estou fazendo tudo certo. Eu tenho feito tudo direitinho, tudo que o Senhor tem mandado eu tenho feito. Por que com eles não fazem nada de certo e não dá nada de errado com eles? Por que isso? E aí, sabe qual é a resposta de Deus? Depois em casa você lê Jeremias 12. Deus diz assim para Jeremias, Jeremias, como que você vai competir com aqueles que vão a cavalos, se você não está conseguindo competir com aqueles que estão indo a pé? Se você não está suportando lidar com uma situação tão pequena, como que eu posso te colocar diante de uma situação bem maior? Aí Jeremias começa a ter uma visão maior, ele começa a dizer, bem que eu percebi que os pés deles estão se escorregando, eles são ímpios, eles estão preparados para o dia da condenação, do juízo, e eu estou com Deus. Ele começa a olhar para si. Sabe, irmãos, às vezes as crises, os problemas, nos fazem colocar em pé de igualdade com o ímpio, e não tem como a gente se comparar com o ímpio, porque nós somos salvos e temos o nosso nome no livro da vida. Nada se compara à salvação, nada se compara à vida eterna. Mas o diabo, ele quer fazer você enxergar as crises, as suas dificuldades, e não conseguir enxergar o Deus que te prometeu, queria te livrar de todas as crises, queria te livrar de todas as dificuldades. Ele te deu essa segurança, ele disse, eu estou contigo. Eu não te prometi vida mole, não. Mas eu estou dizendo, eu estou contigo em tudo. Está desempregado? Eu estou contigo. Vamos embora aí você. Vamos acorda cedo aí. Vamos bater de porta em porta aí. Vou te dar o melhor. Eu vou te ajudar a vencer. O casamento não está legal? Eu vou te ensinar a ser uma mulher melhor para tu reconquistar teu casamento. Eu vou te lapidar. Eu vou te ensinar a ser. E você vai ter teu casamento do jeito que você sempre sonhou. Eu estou contigo, não abro mão. Eu não disse para você que ia ser fácil. Ebenezer significa até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer não significa até aqui o Senhor fez tudo por mim. Aí você diz, Senhor, não dá, eu não sei escrever, não sei ler. Vambora, eu vou te ensinar. Vambora, eu sou contigo, vou te capacitar. Tu pode voltar a estudar, tu pode dar o teu melhor. Essa vaga de emprego não é minha. É sim, eu estou contigo, vambora. Aí você vai dizer se você quer ou se você não quer. Mas ele está dizendo, eu estou contigo, eu te fortaleço, eu estou contigo. Ele não diz, vai lá, está tudo no esquema, tá? Já resolvi, já bati um contato, Gabriel foi lá, bateu um fio para Miguel, está tudo resolvido, está tudo no esquema, uma peixada, eu tenho uma peixada aí para tu. Foi isso que Deus disse? Quem está entendendo, irmãos? Diga amém. Quem pode dar salva de palmas para o Senhor Jesus? A Bíblia diz que quando Jesus ele volta do barco, já resolvido, da sua dor, da perda do seu primo, do seu precursor, tem centenas e milhares de pessoas na beira da praia pedindo por milagre, por cura, e ele curou a todos. São poucas as passagens na Bíblia que você vê Jesus curando todos. Mas Jesus curou a todos que vieram até ele. Sabe por quê? Aquele que recebe a cura e vence as crises, ele tem cura para dar, irmão. Ele tem cura para dar. E logo depois de curar, ele alimentou toda a multidão. Isso é espetacular. Jesus, quando estava no Getsemane, ele estava sozinho, ele não culpou ninguém por isso. Ele pediu os discípulos para orar junto com ele. Ele disse, vigia comigo 1 hora. Os discípulos não oraram. Ele ficou a um tiro de pedra de distância. Essa distância que ele teve, eu já preguei sobre isso. Vai ter momentos na sua vida, irmão, que não vai ter ninguém contigo, não. Não vai ter, e não adianta murmurar. A sua sabedoria que Deus te deu, a maturidade, vai te ajudar a vencer isso. E as suas pequenas raposinhas, as pequenas lutas, as dificuldades que vão trabalhando em você uma estrutura para suportar uma dificuldade pior. Era isso que Deus está querendo dizer para Jeremias. Olha, Jeremias, tu não tá sabendo lidar com essa situação. Uma coisa pequenininha está te incomodando. Olha quem você é, se coloca na condição de profeta. Eu tenho desafios muito maiores para você. Como é que você vai passar por coisas maiores se você já está sucumbindo numa situação como essa? Você já está rachando. Calma aí, cara, segura a onda. Eu tenho coisas maiores para você.
As pequenas dores vão te firmar para coisas maiores. Quem está entendendo? Jesus, ele está no Getsemane ali, irmãos. Há um tiro de pedra das pessoas que poderiam fazer alguma coisa por ele. Ele poderia dizer, também não tem ninguém para me ajudar? Eu estou aqui sozinho, ninguém nem orar não quer comigo? Por que tu desviou? Ah, não tinha ninguém lá comigo? Ah, por que tu fez isso? Porque ninguém me visitou? Porque, irmãos, vai ter dificuldades que você vai ter que enfrentar sozinho. Porque por mais que você fale com palavras, por mais que você tente se expressar o turbilhão que está dentro de você, você não vai saber comunicar o que está dentro de você para ninguém. Não significa que você vai caminhar sozinho sempre. O teu líder de célula ele vai te levar. O teu pastor vai te orientar. Mas vai chegar um momento que Deus vai falar, daqui para um tiro de pedra, essa luta é você. Ninguém vai vencer isso por você. Você vai ter que inventar isso. Você. Ah, mas eu não consigo. Não consegue por quê? Porque nos tempos das pequenas dores, você ficou botando band-aidzinho ali, aqui, e não quis espremer e tirar essa inflamação. Tu está todo maculado, você está todo arrebentado. Temos que buscar maturidade em Deus. Entender que eu sou ser humano. Não adianta eu ficar me ocultando, não. Ah, eu estou passando probleminha, não vou falar para o meu líder. Ah, não quero incomodar. Ah, deixa eu aqui, deixa eu quietinho aqui. Não vou falar nada, não. No dia que vier uma grande luta, vai se sentir sozinho. Mas na verdade você sempre esteve, porque não teve discipulado, não teve ensinamento. E aí Jesus, ele está tão consolidado, olha só, perdeu João, subiu para o barco. Perdeu uma outra situação. Perdeu Lázaro, ele chorou, ele sentiu dor. Jesus não sentiu a perda de Lázaro? Rapaz, olha só. Você que vai assistir pela internet, guarda essa revelação aí. Eu estou muito afetado hoje. Falando de dores, eu estou muito afetado. Eu estou aqui pregando pela misericórdia. Estou muito afetado por quando eu cheguei aqui, me afetou demais. Que isso, pastor, nem é muito crente. Acabei de pregar, gente, vão me julgar? Jesus, ele foi afetado com a morte de um, com a perda de Lázaro, e ele chora. Jesus chorou, menor versículo da Bíblia, Jesus chorou. Segundo Vinícius, diz que não é o segundo, não é o menor. Jesus chorou de falsidade? Jesus não sabia que ele ia ressuscitar? Por que ele chorou? Alguém pode me responder aqui, por favor? Levanta a mão. Será que ele não foi honesto quando ele chorou? Ou ele quis fazer um teatro para todo mundo ver? Nossa, ele chorou. Se ele já sabia que Lázaro ia ressuscitar, por que ele chorou, meus amados? Alguém pode me dizer? Porque indiferente de futuro, ele estava sentindo o momento, e aquele momento ali era o momento de chorar, mesmo que 2 horas depois fosse o momento de rir. Jesus, sendo Deus, soube viver cada momento. Sentir cada momento, para não comprometer o tempo da maior desafio que ele teria que vencer. Jesus ali no Getsemane, ele estava sendo experimentado no máximo da sua aflição, embora ele se retirou em vários momentos para poder lidar com algumas crises. Em alguns momentos ele não duvidou do seu ministério, mas ele teve que ouvir Deus falar do céu dizendo, esse é meu filho amado em quem me agrado, a voz de Deus consolidando o chamado dele. 2 vezes aconteceram isso. Tanto que chegou um momento que o diabo na tentação, a tentação foi, se você é filho de Deus, se, por que o diabo colocou o se? Por que o diabo colocou o se? Porque uma das maiores tentações é nos fazer se sentir menos do que nós somos.
Se você é filho de Deus. Ministério de Louvor pode subir. Se não. Se ele fez isso com Jesus, muito mais com você. Se você é crente, por que está passando por essa dificuldade? Se Deus estivesse contigo, tu acha que esse templo não estaria todo pronto? O se, irmãos, é um paralelo que pode dizer onde você vai chegar, onde você pode cair. Ele quis fazer isso com Jesus. Ele colocou. E olha que Jesus, no batismo, ele tinha acabado de ser batizado e ele ouviu uma voz do céu que dizia: esse é meu filho amado, em quem me alegro. O que a voz dizia? Esse é meu filho amado. E a Bíblia diz que logo seguinte, o Espírito Santo pegou Jesus e conduziu para o deserto para ser tentado pelo diabo. Dias depois de ele ter ouvido a voz de Deus falando: esse é meu filho amado, o diabo disse: se você é filho de Deus. Irmãos, uma luta muito grande, ele faz nós duvidarmos do que nós somos, mesmo Deus falando para nós quem somos. E o diabo jamais iria tentar naquilo que não houvera a possibilidade de ele conseguir. Se o diabo tentou, é porque ele sentiu que tinha possibilidade de entrar aquilo no coração de Jesus. Porque senão ele não perderia tempo. Não vou nem lá tentar ele. Ele é Deus mesmo, eu conheço ele. Vou lá perder tempo. Se ele foi, é porque ele tinha direitos legais para conseguir. Se Jesus, que sabe muito bem quem ele é, se Jesus, ele disse para os fariseus: olha, o testemunho de vocês mesmos não é válido. Porque o homem não pode testemunhar de si mesmo, mas eu posso testemunhar de mim mesmo. Porque eu sei de onde que eu vim, mas vocês não sabem nem de onde que vocês vieram. Eu sei de onde que eu vim, e eu sei para onde que eu vou. E aí os fariseus disseram: será que ele vai para o inferno, por isso que a gente não pode ir onde ele vai? Julgamento, não é isso? Mesmo Jesus com toda essa segurança, o diabo tentou ele dizendo: você não é filho de Deus não. Se tu é filho de Deus, manda esse pão transformar, essa pedra transformar em pão. Se tu é filho de Deus, pula daqui, se tu é filho de Deus. Se tu é crente, por que está passando por isso? Se tu é crente, Deus te abandonou. Então, não é possível. Ou então tu está em pecado. O se é o que mais derruba a crente. Meu irmão, bota o negócio na tua cabeça: Deus está contigo, indiferente de uma luta ou não. Irmãos, quando eu tinha 13 anos de idade, eu fui operado de apêndice, né? Apendicite, que é apêndice que inflamou. Já estava inflamado há 3 dias, 2 dias e pouco. Eu estava assistindo febres terríveis e em casa, garotão, né? Tomava só saião. Toma saião, é dor no estômago, alguma coisa que comeu. Toma saião. Toma saião, e nada de passar. Eu falei assim: meu Deus, estou com muita dor no estômago, muita dor, febre. Quando eu comecei a delirar, meu irmão falou assim: vou correr com ele. E aí fomos para o posto de Parque Paulista, o médico olhou e falou assim: corre com ele para o hospital. Botou na ambulância e me levou para o Getúlio Vargas. A pente já sulfurada já. E irmãos, sinceramente, eu pensei ali que eu iria morrer. O médico mandou tirar minha roupa na recepção. Tirou na recepção lotada, irmão, morrendo de vergonha. Sobe direto, tira aqui. Tirou minha roupa na recepção, lotado de gente, sobe com ele. E eu via, a anestesia não pegou direito, eu via os médicos conversando. Me operando, eles falando: nossa, ele isso, ele aquilo outro falando, irmão, eu e ali. O corpo todo paralisado, ouvindo tudo. Eu desesperado, meu Deus do céu, eu morri. Existem momentos na sua vida que você pensa: é o fim, né? É o momento. Aí hoje eu acho assim: gente, como eu pude pensar que aquele ali era o meu fim? Como eu pude pensar isso? Depois disso eu tive tantas alegrias, aí casei, olha só, na família, a igreja. Como eu pude pensar? Quando nós estamos passando por uma luta, nós achamos que aquilo ali é o fim, aquilo ali, nossa, tu não tem noção do que eu estou passando. Eu sei que talvez eu não tenha noção, mas segura, é só o momento. Jesus ali naquele momento de sofrimento, de dor e de luta, sabe o que ele fez? Ele não trocou o que é permanente por um momento. Ele disse: afasta de mim esse cálice, se for possível.
Afasta de mim essa dificuldade, esse cálice, essa luta é muito grande, afasta. Contudo, seja feita a tua vontade. Sabe por que ele conseguiu vencer a luta e a crise e se submeter à vontade soberana de Deus? Porque os pequenos sofrimentos ele resolvia, não deixou para trás. Ele foi para o barco quando tinha que ir. Ele se jogou no quarto como tinha que ir. Ana recebeu um decreto do sacerdote quando ela não tinha nem força para orar. E quando ela não tinha nem força para orar, a Bíblia diz que ela só balbuciava. Sabe o que é balbuciar? Balbuciar já é sonoplastia mesmo. Blá, 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 blá. Ninguém ouve. Ela está ali, ó, não tem forças para orar, você só fica assim. Ó. E ainda vê o sacerdote cego e diz, está bêbada? Imagina, irmãos, quando você não tiver mais força nem para orar, que você baixar a cabeça, que não tem força nem para abrir a boca, para falar, tu foi, cumpriu tudo, mas sabe o que aconteceu que eu acho lindo? Ela foi para o templo. Ela poderia dizer, eu já vou todo ano, e nada acontece. Eu vou toda quarta, eu vou todo domingo, eu vou toda célula, e toda vez eu tô. Mas o compromisso fez ela receber o milagre. Ela não tinha voz para falar, ela não tinha mais semblante, caído, ela estava mal, ela não estava legal, ela baixou, se curvou, mas ela estava lá. Quem está entendendo? Ela estava, não vou para o culto hoje não, nem adianta, Deus está aqui, se Deus está aqui não vou não. Irmãos, não deixe a crise ser maior do que Deus na sua vida. Eu sei que você é humano, eu sei, mas que o compromisso possa fazer o que às vezes a força interna que você não tem, faz. Você bota a cara no chão, mesmo que tu não tenha força para falar, balbuciando, tu diga para Deus o teu problema, mesmo que o sacerdote seja cego e indiferente ao que você está passando, porque o homem nunca vai ver o que você está dentro do seu sofrimento, de anos, mas sabe o que você precisa? Chegar e falar, estou bêbado não, meu Senhor. Fala assim da tua serva, não. São 9 horas da manhã ainda. Sou uma mulher, eu não bebo. E a minha alma está aflita. O que tu quer, mulher? Eu quero um filho. Então toma, era só isso que tu queria? O sacerdote que não tinha referência nenhuma. Um homem que tinha 2 filhos perturbados. Um homem que a unção tinha ido embora há muito tempo da vida dele. Mas a submissão dela, a palavra virou um decreto de milagre na vida dela. Falou assim, seja conforme a tua fé, a tua vontade, vai para a tua casa, teu milagre recebe ele. E ela disse, amém, você é o sumo sacerdote, eu recebo essa palavra. Uma pessoa que não tinha força nem para abrir a boca para falar. Talvez você esteja aqui nessa mesma condição. Jesus chegou um momento que ele suou gota de sangue, mas ele disse para o Pai, olha, contudo seja feita a tua vontade, não a minha. Ele não botou culpa nos 12, ele não botou culpa em nada, ele resolveu os pequenos problemas quando tinha que ser resolvido, porque ele sabia que os pequenos problemas mal resolvidos, no dia de maior luta, iria trazer ruptura do propósito. Se você não resolver os pequenos problemas no seu casamento hoje, no dia de uma calúnia, que alguém falar, aí, vi teu marido saindo do motel, seu casamento acabou. Mesmo sendo mentira. Quando alguém fizer um WhatsApp falso e mandar uma mensagem, um print da conversa do teu marido, acabou. Porque os pequenos problemas não foram resolvidos. Por causa de uma calúnia. Teu casamento está vulnerável, tua casa está vulnerável, teu ministério está vulnerável, está tudo vulnerável porque você não tratou as pequenas coisas quando era para ter tratado. No momento decisivo, onde o diabo diz, agora irmão, eu vou investir tudo neles, vai ou racha. Aí racha, porque não tem estrutura, é o pé de barro. Até quando você vai viver uma vida assim? Aceita a sua humanidade. Para de querer dar uma de divino. Porque até Jesus se chamou de filho do homem.